Olha aí. A Fernanda entrou. Já te colocando, Fê. Gui, Camila, boa noite, como é que vocês estão? Oi, Fê, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Maravilha ter você aqui de novo. Segundo encontro nosso na segunda-feira. Coisa boa. A gente falar de um tema aí polêmico, né? Causou polêmica aí na hora que a gente colocou até uma ideia sua, né, Fê? Bem polêmico. Pare de motivar Ó, as pessoas. Pare de querer motivar as pessoas. depois que eu saquei, eu falei, olha quem tá aqui atrás, ó. Tem a ver com o nosso tema, hein? Olha, os Olha Vingadores. os Vingadores, que falam bastante sobre motivação, né? Que legal, é verdade, né? Esses caras aí sobre a jornada do herói, bastante sobre isso, né? Muito, Sim, muito. e é legal, porque se a gente parar pra pensar, não faz parte, a gente nem combinou isso, mas depois eu parei pra pensar e falei, cara, nos Vingadores, eles têm um momento que eles discutem sobre isso, né? Que é esse mocinho aqui, Homem de Ferro, Homem que de Ferro. ele quer impor o que ele acredita e por que a gente não vai fazer, porque é assim, ele fala super animado e ele quer que os outros se motivem pela mesma motivação dele. Acho que Exato. dá um pano pra manga aí pra gente falar, hein? Boa também. Quem curte os Vingadores aí, pessoal? Boa noite. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos. Espero que vocês estejam com a gente aí até o final. O conteúdo vai ser meio bacana. Mais uma vez a gente quer agregar para vocês. Não quer que seja mais uma live dentre tantas outras, né, Fê? É isso Perfeito. que a gente vem falando, né? Então, manda aí pra galera, a gente tá esperando um pouquinho quem tá entrando, mandar pra galera no coração, vamos nessa, né? Pra gente começar dando uma introdução sobre o tema. Show. Ti, duas coisas. Uma, dá pra gente fixar aqui o tema da nossa Tá, live, que é deixa eu legal. escrever. Dá sim. Segunda coisa, eu posso, se você me permitir, me apresentar e pedir para você se apresentar, porque sempre vai entrar algum amigo meu, eu sempre vou passar essa live para alguém, e é legal que as pessoas entendam, até porque o nosso tema é muito polêmico, da onde que a gente é louco e diz que não pode motivar as pessoas. E a gente tem um porquê, a gente tem uma história que eu acho que justifica essa bandeira que a gente está levantando. Sem dúvida. Pode Posso se me apresentar, Fê. apresentar? Fica à vontade, claro. Depois eu quero que você se apresente também. Bom, vamos lá. Meu nome é Fernanda Silva. Eu trabalho como coach de carreira, coach executivo e coach de negócios. Então, o meu objetivo é ajudar líderes, é ajudar pessoas que têm problemas na carreira ou os donos de empresas a criarem estratégias para alavancar resultados. Então, é entender sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, sobre o marketing, sobre as vendas e principalmente, eu trabalhei com RH há muito tempo, sobre processos. E eu juntando a minha expertise com a do Thiago, a gente tem falado sobre alguns temas que no dia a dia a gente identificou que tem muitos problemas e muitos mitos. E a gente está fazendo essa segunda live exatamente para quebrar alguns dos mitos que a gente vê as pessoas falando e que não tem resultado. É isso, Ti. Bacana. Bom, gente, Vera, minha mãe tá aqui, o Gui tá aqui. Quem mais que Delícia. tá? A Camila, bacana. Gente, me apresentando, então, acho que todos já me conhecem, que estão aí na live. Sou o Thiago, sou casado, tenho dois filhos, amo de paixão. E fiquei 8 anos e meio numa grande empresa de cosméticos, num cargo aí de coordenação e liderança. E venho desenvolvendo agora a minha missão, propósito único, que é ser mentor, parte de coach para carreira, para liderança, para empreendedorismo, para pessoas que estão em transição e querem alavancar suas carreiras. Faço assessoria de carreira também, parte de currículo, carta de apresentação e LinkedIn, que é que eu venho desenvolvendo mais nos últimos tempos em função dessa crise. E eu quero convidar vocês a olharem meu conteúdo aí no Instagram, e se tiver qualquer ponto que eu possa ajudar, tem um processo que eu falo mentoria dos 3 Is, né? Seja inabalável, indispensável, indestrutível, para que realmente as pessoas façam esse movimento. E a ideia aqui é ajudar vocês, junto com a Fernanda, que a gente está fazendo essa segunda live. A galera curtiu muito a primeira que nós fizemos, né? Fez sobre a questão da autoliderança, e como que liderar nesses momentos de crise e os passos para isso.
E agora a gente vai falar sobre parar de querer motivar as pessoas. A gente talvez foi algo bem colocado que a gente falou, bom, não vamos na linha contrária de que todo mundo fala, né? Motivação, porque agora precisa. E aí a gente quer entrar nesse detalhe com vocês aqui. Sobre, vocês vão falar assim, mas como assim? Eu não posso motivar as pessoas? Eu não sou um cara que se motiva? E aí que entra toda a nossa questão que nós vamos abordar aqui com vocês, que é o seguinte, você pode sim ser motivado. Exatamente, que isso acontece, nós somos motivados, só que nem todo mundo tem o direito, ou você, de se colocar como você só caminhar se você se motivar. Esse é o ponto que a gente quer chegar aqui com vocês. Certo, Fê? Legal, isso, coloquem aí pra gente a opinião de vocês. Se você acha que você é capaz de motivar o outro, se você concorda com a gente, você fala, não, não tem nada disso, vocês estão errados, a gente não tem problema com isso, a gente aceita. Eu sou capaz de motivar quem eu quiser. E aí o nosso desafio não é te convencer, porque a gente não acredita numa verdade única, mas é trazer para você uma consciência e algumas dúvidas, que eu acho que é na dúvida que a gente cresce. Eu acho que é, né, Thiago, É na na reflexão. diversidade, né? É na reflexão. E aí a gente pensa, primeiro, aqui ninguém tá para dizer que motivação não seja importante. O que é a motivação? Motivação é uma força interna que empurra você para você alcançar um objetivo, para você alcançar alguma meta, algum sonho. E a gente não está aqui para dizer que ela não seja importante, ela é muito importante, sim. A questão, segundo a psicologia e outras ciências, elas tratam com relação o tema de motivação, dizendo que assim, ele é um impulso que leva você à ação, que leva você a agir. Só que a questão é, eu tenho essa capacidade de causar esse impulso no outro, que é o que a gente colocou ali na nossa listinha. Eu agir, eu me sentir motivado e eu entrar em ação é uma coisa. Mas eu tenho esse poder sobre o outro, de fazer o outro levantar e, ai, vamos lá, vamos conseguir, vai ser incrível. Será que eu sou tão bom que eu consigo influenciar o outro? E aí eu trago uma frase para o Thiago pensar e me responder. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito, Ti, que é assim, a motivação, ela é uma porta que só se abre do lado de dentro. Ótimo. E aí, o que isso quer dizer? Olha, eu quero que a galera coloque aqui, mas é uma reflexão, adoro o Cortella, né? E o que acontece? Motivação é uma porta que se abre do lado de dentro pelo seguinte motivo, pessoal. Eu vou colocar histórias, que eu gosto de colocar histórias porque isso fica mais fácil. Metáforas, você lembrar de tudo e associar. Você está no avião, a gente comentou sobre isso, o Fernando comentou sobre isso. E aí no avião, obviamente que você não quer que aconteça, mas quando despressurizar, houver algum momento, eles sempre falam que coloque a máscara sobre você para depois você resgatar a outra pessoa, o seu filho, a sua amada, ente querido, etc. Porque primeiro, qual a pessoa que você deve amar primeiro? É você mesmo. Depois você mesmo, depois você mesmo, para poder cuidar da pessoa que está ao seu lado. Porque senão como é que você vai estar bem para poder cuidar do outro? Essa questão da máscara é uma, né? E aí você vai falar, bom, o que isso tem a ver com motivação? Obviamente que é o que está do lado de dentro, é o que a Fê falou. Você precisa se motivar para você estar bem, para depois você energizar isso para o ambiente. Essa é a primeira história. A segunda é, no caso, para a mãe que tem um filho e recém-nascido, e esse filho, então presta bem atenção, esse filho nasceu, você está com poucos dias, ou pode ser até por anos, e a criança acorda na madrugada. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque fez xixi, ou porque precisa trocar a fralda, ou porque está com fome e precisa dar de mamar. Qual que é o ponto? A mãe, ela está cansada, não está? A mãe está dormindo, está relaxando. Mas o que acontece? Isso
é recorrente. Então a mãe, quando acabou de ter um filho, tem um período de quarentena, e a gente fala muito a questão de depressão pós-parto, a gente fala de muita questão de estar com a cabeça em dia, estar com alguém acompanhando, é que a mãe ela tem que ter uma motivação interna e um propósito muito maior para estar cuidando da criança, para que Posso ser ela, o marido? Posso ser o marido agora? você pode Imagina ser você uma, na cena que o Thiago falou e tá lá a mãe e eu sou o marido, tá, Thiago? Vamos trocar aqui de papéis. Você é a mãe. Cansado, depois da quarentena, tudo isso aí que você falou. E eu tô assim, vai! Acorda! Vamos lá! Vai ser incrível! Vai amamentar essa criança! Gente, vai pô, adiantar? você dá licença, ô marido, vá para casa do chapéu, vai para o inferno, você acha? Eu tô aqui me acabando, você vai querer me motivar desse jeito? Me ajuda, acorda, vai você fazer o leite da criança. Mas é motivação, eu tô te motivando. Você consegue! Você consegue! Não, não quero vir motivação, quero ação, que é o que a gente falou, é a ponte motive a ação, a ponte do planejamento ou ponte daquilo para a execução. Eu quero que alguém, nesse momento eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém aqui para estar atuando comigo, agir. Então, é esse o ponto, né? A gente fez um improviso aqui, Fê, adorei. E aí que você fez o papel do marido. Não adianta ficar motivando se você não tem alguém do lado para fazer. O outro é o seguinte: o carro tem um tanque de combustível, não tem? Não é limitado lá, Fê, o tanque de combustível, toda hora tem que ficar no posto colocando Sim. combustível. Então, o que acontece? No momento que eu tenho um tanque limitado, um tanque na qual, no momento que vai acabar aquele combustível, eu preciso de mais, é como se fosse mais motivação. Mais Exato. motivação. Ponto de que tem uma viagem, e essa viagem ela é uma longa jornada de 1.000 quilômetros. O tanque não aguenta 1.000 quilômetros. E a motivação é essa, é colocar sempre combustível. Entender que esse combustível não tem que ser alguém necessariamente que precise ir lá e colocar para você, mas sim você ser o provedor disso, que é o Mas, que você Thiago, comentou de eu ser intrínseco. gostei, eu gostei do cara do primeiro posto. E se não for o cara do primeiro posto para colocar combustível, meu carro não vai andar. E aí? Só ele sabe colocar combustível no meu carro. É esse o líder que a gente vê. Ele acredita que ele tem que motivar o colaborador e o colaborador só vai andar se ele motivar. Só que o meu carro não vai parar naquele posto, ele vai parar em diversos postos, né? Aí entra uma questão que eu gosto, eu tenho um mentor que é o Sullivan França, que para mim é um coach no Brasil, é a minha referência, é um mentor, e ele fala muito sobre motivação versus estímulo. E esse é um ponto bacana da gente trabalhar, né, Thiago? É, nós investimos muito dinheiro, valeu a pena? Valeu. Mas o que eu quero trazer é a consciência e uma reflexão para você que está ouvindo a gente no seguinte: às vezes você vai num evento, ou dentro da sua empresa, enfim, você passa um final de semana, sábado, domingo, lá o dia inteiro ouvindo, não sei o quê, você sai super animado. Por quê? Porque teve música alta, teve um monte de estímulo, teve um cara falando, vamos! E aí você falou, vamos! Eu sou incrível, eu sou inacreditável. E aí você tá todo cercado por um ambiente de pessoas pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, e você tá super animado querendo conquistar o mundo. Isso é estímulo, entende? É isso que. Aí você fala, eu tô motivado. Nossa, esse cara me motivou, aquele evento me motivou, todos nós passamos por isso. Só que aí, estímulos versus desenvolvimento. Quando chega na segunda-feira para você ir trabalhar, você já dormiu, sua esposa já reclamou, alguém já deu uma roubada de energia. Na segunda-feira, na terça-feira, aquela motivação externa, aquilo que alguém fez por você, onde foi parar? Primeiro que assim, se você não agiu, se você não aprendeu nada, perdeu. E essa aqui é a questão. A gente, eu e o Thiago, a gente acredita muito em desenvolvimento humano. Motivação é importante, mas ela só é válida se ela vier lado a lado, grudada com desenvolvimento. Se não, é só bater palma, é o marido na madrugada falando para a esposa, uhul, vai que você é capaz. Qual é o Exatamente. aprendizado? Qual é o ganho? Do que você se tornou diferente?
Não sei se vai falando pra gente se faz sentido isso que a gente está falando para você. O nosso ponto da nossa conversa hoje é explicar para vocês essa importância e essa diferença de motivação e estímulo. As pessoas, elas precisam se desenvolver, elas precisam aprender algo e às vezes, e o principal que a gente vai passar aqui é onde que está essa motivação? Será que é o outro que vai me dar? Será que eu preciso fazer a viagem de 1.000 quilômetros que o Thiago falou e eu só consigo andar para frente se tiver alguém me empurrando? Que tipo de pessoa é você que só consegue crescer e realizar sonhos e fazer alguma coisa se alguém te empurrar? A gente estava falando um pouco antes sobre aqueles namoros abusivos, né? Sim. Ah, eu não vivo sem o Thiago. Minha vida, o Thiago. Olha o peso da responsabilidade do Thiago. Será que você está trazendo isso para sua vida? Essa obrigação de você ter que motivar alguém? E aí aquela pessoa, ela se torna tão dependente de você. Quantas pessoas a gente conhece? A namorada viaja, o namorado viaja, os filhos viajam. E aí a pessoa fica triste, fica deprimida. Por quê? Porque a motivação não estava nela, era o outro que dava. Então, existe. Primeiro, que a gente tem essa questão de não acreditar que a motivação venha do outro. Já é um ponto. Segundo, se você acreditar, se você tiver a crença que você precisa de alguém para te motivar, você está colocando a sua vida nas mãos dessa pessoa? Então, Quase isso. e aí o que acontece, né? A gente está falando o seguinte: não permita que deixe na mão dos outros, como bem a Fernanda colocou. Esse é o ponto central aqui da nossa discussão. E a outra é o seguinte: é a gente ter hábito, propósito e o porquê e como a gente chega do outro lado. Porque senão, o que acontece? Um funcionário motivado, ele vai durar, ele tem um tempo para durar aquela motivação. Você pode dar carro, você pode dar prêmio, você pode dar PLR, você pode pagar um café, fazer um almoço super bacana. Só que é o seguinte, aí que tem o tipo das pessoas e as necessidades que elas requerem para serem reconhecidas. Um é por palavra, o outro é por atitude, o outro é que quer dinheiro no bolso. Só que a motivação ela tem tempo para durar. E você tem que ficar colocando isso como combustível. Quando esse funcionário encontra dentro da cultura, da missão, do que ele vai levar daquela empresa, se é, por exemplo, da agronomia, ele vai levar alimento para a mesa das pessoas através de alimento, ele vai levar beleza através de cosméticos, medicamento, ele vai levar algo que a pessoa possa se curar, e por aí vai. Esse é o ponto principal da coisa. E quando a gente transfere para nós, como seres humanos, e que a gente falou, e aí que a Fernanda comentou sobre ser intrínseco, é que nós. Tem uma frase que diz, né, dos gestores principalmente: eu prefiro segurar esta pessoa do que empurrá-la. Então, vocês entenderam qual é? Eu prefiro segurar essa pessoa do que empurrá-la. Por quê? Porque aí ela empurrar é toda hora eu tenho que motivar, toda hora eu tenho que pôr para frente, toda hora eu tenho que fazer com que essa pessoa caminhe ou entregue algo. O Van Basten colocou, sei bem como é isso. Querendo ou não, funcionário deve ser motivado, senão poderá perder uma boa peça. Então, Explica um pouco mais aí, Van Basten. coloca pra gente entender um pouco. Esse ser motivado é por você ou por ele? Porque eu acho. Primeiro que a gente precisa ter assim, vamos pensar com relação à ciência, né, Ti? Que a gente fez uma pesquisinha. Tá aí, Isso. todo mundo já conhece. A gente tem a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas. Então, assim, necessidades fisiológicas, segurança, amor e pertencimento, autoestima, autorrealização. Então, é muito complicado. Vamos imaginar um banco. Pessoas que trabalham num banco, numa agência. E aí, a PLR da agência é sensacional. Então, assim, segurança, dinheiro, ok, ganho bem. Só que aí, houve um assalto. Um assalto, uma coisa muito séria. Cara, não adianta eu falar de dinheiro, de quanto você vai ganhar, da sua PLR, de resultados. Aquela pessoa, ela tá com medo de perder a própria vida. Você precisa, como líder, entender que, assim, não adianta você falar que vai ter uma viagem, que isso não vai motivar ela.
Então, é entender como líder, o papel é todas essas pessoas, qual fase, que necessidade elas têm. E aí eu trouxe Maslow, que é mais conhecida, mas uma outra teoria que eu gosto muito é de Frederic Herzberg, que ele fala dos fatores motivacionais, ou seja, tem pessoas que vão se motivar, dentro do que o Thiago falou, pelas tarefas. Sabe a pessoa certa no lugar certo? Eu sou muito desse perfil. Se você me colocar fazendo algo que eu gosto, eu trabalhava com recrutamento, seleção e treinamento, eu amava. Aí eu fui trabalhar com folha de pagamento, odiei. O ambiente era agradável, o salário era agradável, carga era... Então, assim, fatores higiênicos que Herzberg identifica, que são para sobreviver, ambiente, essas coisas eram ótimos. Mas os fatores motivacionais, que é fazer o que eu gosto, o desafio, eu não tinha. Então, você precisa entender que, assim, só que para mim isso é muito importante, fazer o que eu gosto. Tem uma outra pessoa que ela já não é tão apegada a isso. Ela é mais apegada ao desafio de ganhar bem. Então, não adianta você criar um pacote, imaginar, olha, foi o que a gente colocou lá. Eu consigo dar estímulos, entende? Eu vou entender qual é alguns estímulos que eu possa dar, PLR, férias, férias fora da data, ou numa data que a pessoa realmente quer, são muitos estímulos. Mas assim, eu preciso entender um pouco mais do que realmente motiva ela, e cada pessoa se motiva de forma diferente. O Daniel Pink, ele traz pra gente uma questão, e aí eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre isso. Ele fala sobre 3 tipos de motivação. Uma é necessidades básicas, então necessidade, eu estou desempregado e consegui um emprego, e aí você pensa, a pessoa é motivada externamente. Quantas vezes você ficou triste porque você estava sem emprego, e aí você queria muito emprego, aí você conseguiu. Quanto tempo dura a motivação, que foi o que o Thiago perguntou? Quanto tempo você ficou extremamente motivado naquela empresa? Grande parte das pessoas fica até os 3 meses onde, foi efetivado. Acabou a motivação. Então, existe esse tipo de motivação. Quando você tem a sua necessidade sanada, acabou. Aquilo já não te motiva mais. Por isso que você tem que tomar cuidado com essa armadilha de que eu tenho que motivar o meu colaborador. E aí a gente vai dizer para você o que é que você tem que fazer. Mas o que você não tem que fazer é ter na sua mente a responsabilidade que você é o responsável pela motivação dele. Um segundo ponto que o Daniel Pink fala é sobre a recompensa versus punição. Que é onde... sabe aquele chefe? Quem aqui já teve, coloca aí pra gente. A motivação aqui é ter emprego. Se não bater a meta, vai ser mandado embora. Acontece? Tem chefe assim? Quem tiver, fala aí. O cara até bate a meta, mas o cara tá procurando emprego. Eu motivo o meu funcionário avisando ele que ele tem emprego, ele tem que dar graças a Deus que ele tem emprego. O cara tá no seu radar, procurando trabalho, abandona, não funciona. Eu motivo com salário, com dinheiro. Quantas vezes você recebeu um aumento de um emprego que você odiava? Aí o cara foi lá, poxa, Thiago, você não gosta desse trabalho, mas eu vou te dar um aumento. Aí o Thiago fica feliz. Por quanto tempo? Porque a gente se habitua. Então, assim, eu tenho um gasto X que equivale a X. Quando o meu salário aumenta, por um tempo eu vou ficar muito satisfeito. Só que depois eu vou igualar os meus gastos. E aí, aquele salário já não é o diferencial. Ou seja, acabou. E aí o terceiro ponto, e aí eu vou pedir para o Thiago falar, que é a motivação intrínseca. O que motiva as pessoas é internamente. E Paul Pink fala sobre isso. São 3 pontos que motivam um colaborador dentro da empresa: maestria, autonomia e propósito. Fala sobre os 2 primeiros, o propósito a gente ainda vai falar. Mas por que maestria e autonomia é importante, Ti? O que acontece, né? Pegando esse gancho, a maestria e a autonomia. Primeiro, é o que a gente falou sobre de não empurrar, de segurar. Porque você tem autonomia para poder seguir, para você fazer as suas entregas, para que você saiba o que você precisa fazer, não precisa ficar ninguém em cima do seu cangote. Tem gente que gosta de trabalhar com pressão, mas é muito melhor que você entregue os seus resultados com autonomia. A gente tem uma palavra do inglês que é empowerment. O que significa o empowerment? É dar o poder. Necessariamente, não quer dizer que você, como gestor ou líder, ou mesmo você na empresa como funcionário, não tenha como ter o controle disso. A questão é quando você é muito centralizador.
Ou tem um chefe centralizador, né? Um gestor ou gestora centralizadora. A E Camila Ti, colocou. só pra... disso aí que você está falando, adianta eu ter um salário maravilhoso, uma puta PLR, só que meu chefe não deixa eu dar um passo sem ele autorizar? Não, porque, enfim, isso primeiro é um círculo de confiança no seu trabalho, é você seguir e não ter nenhum impeditivo o tempo todo, ou pedir a bênção para poder fazer alguma atividade que você entenda que você mesmo possa fazer. Obviamente que tem a hierarquia, tem que ser respeitado. Isso é bom senso que eu estou dizendo aqui. Então, essa é a primeira coisa da autonomia. A maestria, e aí antes disso eu quero colocar um ponto que é o seguinte: a motivação, ela é uma palavra do latim que significa movere. Vamos ver, movere. O que é mover? Primeiro, e foi essa questão de movimento que eu estou passando aqui para vocês. Ela vem da psicologia. Então, na etologia, quando a gente fala em as ciências humanas, é a condição do organismo que influencia a direção. E aí é onde a gente fala de autonomia e maestria. A Perfeito. maestria para onde você quer chegar é a sua direção. Você seguir sem rota de nada adianta. Se você tem uma rota, um direcionamento, aí sim, é o impulso interno, que é o que a Fernanda colocou, é intrínseco, tem que estar de dentro, é o impulso interno. Ninguém fica aqui dando tapa na sua orelha ou na sua cabeça, falando, vai, Thiago, faça isso, faça aquilo. Puxão de orelha funciona, né? A questão é motivar o tempo todo, cansa, né? Exatamente isso. E aí é o que? É o porquê do indivíduo se comportar de determinada maneira. Aí que a gente fala de ser maestro de si. É de você colocar uma bandeira e de você ser o ponta de lança. E você, muitos falam do seguinte: você está comandando o seu navio. É você o piloto do navio. Você, o piloto do navio. Esse negócio de crise, que nem parafraseando o Rick Chester, que é o pega a visão, a crise Adoro. só existe para quem está aí fora. A crise, às vezes, está dentro de você. A crise, às vezes, está dentro de você. Fala, porra, Thiago, você está de brincadeira, né? Tá uma puta crise aí, a gente em quarentena, existe crise, galera. Todo mundo passa por dificuldade. Mas um tema que eu vi hoje e que provavelmente eu quero abordar com vocês é sobre meios de fazer renda extra. Eu estou fazendo a live aqui, mas às 7 horas, e eu não vou pegar essa live, eu vou pegar ela gravada, eu vou entrar num detalhe de 60 tipos de renda extra que eu vou fazer com uma mentoria às 7 horas, 7 e pouquinho. Então é o seguinte, galera, a crise às vezes está dentro da nossa cabeça. Então tocar com maestria, tocar com autonomia. Aí a Fê vai falar de propósito agora. Então, assim, vamos lá. Eu não tenho a capacidade de motivar o outro, mas os estímulos que eu consigo é maestria, ok? Então, eu sei o que eu faço, eu tenho poder sobre o que eu faço, eu tenho poder de decisão, e aí eu tenho autonomia e propósito. Se você quer motivar o seu funcionário, se você quer motivar a sua esposa, se você quer motivar o seu filho, não interessa quem você quer motivar. O que é importante para essa pessoa? Mais do que é importante para você. Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. Eu tenho um coach, que é diretor, e ele falou para mim uma vez, Thiago, Fernanda, numa sessão, eu não sei o que acontece com meus vendedores. O prêmio deles é uma viagem para Disney. Eu amo a Disney, eu adoro ir na Disney. E eles não estão se movendo. E a minha pergunta foi: ir para Disney é importante para quem? Hum, Para todo mundo. Eu falei: quem é todo mundo? O que é que move o seu colaborador? O que é importante para sua esposa? O que é importante para o seu filho? Você lembra quando a gente falou lá no comecinho da live, quem não assistiu depois pega, motivação para mãe que passou o dia inteiro limpando criança, arrumando casa, aí 3 horas, aí quando ela finalmente foi dormir, sei lá, a 1h30 da manhã, quando deu 2 horas depois, a criança acordou porque queria mamar? Qual era a motivação dessa mãe? e aí? É muito Nenhuma. maior, né? Não, e assim, ela nem tinha motivação. O que ela tinha era um propósito muito claro. Eu amo meu filho, a saúde dele. Ele precisa mamar a cada 2 horas. Você percebe a diferença entre motivação e propósito?
A motivação, ela só é realmente importante quando ela nasce de um propósito. Aí é onde o Thiago falou, a motivação foi maior. Por quê? Porque ela tem muita clareza do propósito dela. Sem dúvida. Eu não consigo motivar, o marido motivando, né, Ti? Vai, esposa, olha o externo. Vai, você é capaz, você... E aí a esposa falou pra mim, meu, vai te catar. Eu tô cansada. Eu não motivo externamente, mas Não quando eu motiva. entendo que é meu filho, que é o amor da minha vida, então quando você quiser motivar o seu filho, quando você quiser motivar a sua esposa, quando você quiser motivar o seu colaborador, qual é o grande porquê dele? Você sabe? Às vezes, como eu falei, não é ir para Disney, mas aquela meta, você vai vender uma experiência para ele, de pegar a família dele que ele não viu. E aí foi uma das coisas que eu conversei com o diretor, falei, esse valor que você vai gastar na Disney, você sabe se tem algum colaborador seu, alucinando, que não vê a mãe há 30 anos e a mãe mora lá no Nordeste? Se esse cara bater a meta, ao invés de você mandar ele pra Disney, ele for lá pro Nordeste e ver a mãe que ele não vê há 30 anos, seria diferente para ele? Por um grande porquê. Um grande porquê vai movimentar você. E aí, tem um outro ponto que eu quero falar, um grande porquê. Eu preciso emagrecer 20 quilos. A gente trabalha com coach, não é a nossa Nosso especialização, nicho. mas não é o nosso nicho. Mas se vem uma pessoa para mim e fala, Fernando, eu quero emagrecer, Thiago, eu quero emagrecer 30 quilos. A primeira coisa que a gente vai perguntar, por que você quer emagrecer 30 quilos? Porque eu quero ficar bonita. Por que você quer ficar bonita? A gente tem que entender o que significa ter 30 quilos a menos na vida daquela pessoa. E aí, entre o segundo ponto que eu vou pedir para o Thiago explicar. Ela entendeu o grande porquê, ela cria uma disciplina. Tô certa, Thiago? Perfeito. Aí ela vai acordar, mesmo sem motivação, ela vai acordar para fazer exercício. Fala o exemplo da escada. O exemplo da escada é perfeito. Usa ele aí. Você tem um Cara, grande porquê. Qual é o porquê e qual é a disciplina nisso, por favor? nossa, Pode ser sensacional. perfeito. Sensacional, adoro falar disso, é algo recente. E essa da escada, o legal é a gente trazer o nosso contexto e algo que a gente faça para ficar claro para vocês que é possível aplicar, tá? Além de tudo que a gente está trazendo de conteúdo. Mas o seguinte, o lance da escada. Eu coloquei no Instagram, quem me acompanha, o desafio da escada aos domingos. Desafio da escada aos domingos. Ou seja, a gente entrou em quarentena. Falei, cara, como é que a gente ia fazer exercício? E como que eu poderia puxar isso, o meu filho, e puxá-lo para fazer exercício comigo? Porque uma vez que a gente não estava em quarentena, eu saio para a rua e vou correr. E aí eu vou sozinho, vou com alguma outra companhia de adulto, né? Então, a gente começou a fazer. A gente entrou já na terceira semana. Terceira semana. E o Um desafio é coraçãozinho que a gente ama. coraçãozinho que a gente adora, gente. Manda pra galera assistir, porque ainda tem meia hora de live. E aí, eu fiz com ele o seguinte: vamos descer a escada. E nós subimos e descemos, né? São 28 andares. Isso a gente faz até duas vezes. E é legal, gasta energia. Bom, o que aconteceu? Ontem de manhã, eu cheguei para ele e falei, filho, hoje tem desafio da escada. Não esquecem, a gente vai fazer. Certo? É um compromisso nosso. E ele não estava tão animado. De manhã ele não estava tão animado. Passou a tarde, entrou o jogo do Brasil da Copa de 94, que eu falei, cara, eu quero Vinte e assistir. oito andares. Por que será que ele não estava animado? Tadinho, né? Vamos falar assim, cara, ele tá esfolando o filho dele, né? O menino tá se acabando lá, o Breno de 7 anos. Só que acontece, eu vi o jogo, passou, eu tava cansado, falei, poxa, a gente vai perder, filho, esse desafio aí, eu acho que daqui a pouco a gente vai... E aí era 11h30 da noite. Eu falei, aí era 11 horas da noite, ele falou, papai, a gente não vai? Papai, a gente não vai fazer o desafio da escada? Aí eu falei, filho, papai tá bem cansado, tal. Mas olha, é um compromisso nosso, né? Vamos agora? Falei, espera um pouquinho, o papai estava terminando um negócio. Falei, vamos. Vocês acreditem, pessoal. Não foi assim uma motivação absurda, mas foi uma cutucada, foi um puxão de orelha. Puxão de orelha para mim, inclusive. Ele não tava, eu falei, filho, você não estava tão legal de manhã. Por que que agora você tá? Não, papai, porque a gente realmente foi algo que a gente combinou. Olha o lance da disciplina no menino. Já pegou.
O Breno é um menino até mais relaxado, mas pegou a disciplina. Depois eu gravei um depoimento dele. Vão lá na minha página do Instagram, que eu me derreti todo, orgulho, que eu não combinei. Falei, filho, faz um depoimento. E aí ele falou sobre o seguinte, ele falou, pessoal, o que a gente planeja, a gente tem que ser disciplinado, a Olha, gente precisa fazer. O que a gente se comprometeu a fazer, a gente tem que fazer. Olha que coisa linda. Ou seja, aí o meu pai recebeu o vídeo que ele me cobrou. É muito louco porque ele me deu uma cutucada. E assim, tava intrínseco. Eu falei, não, filho, nós vamos, eu não vou dar para trás, não. Nós vamos lá e vamos fazer. E foi muito bacana. Terminamos, era mais de meia-noite e 15. E aí a gente voltou revigorado. E a gente falou, olha, filho, o compromisso que a gente tinha um com o outro foi cumprido. Muito bom. e olha que Fantástico. legal. O que você acabou de falar é, eu não estava muito motivado. Aí você pode pensar, a motivação veio do filho, foi externa. A motivação veio da disciplina e do compromisso que ele teve. E aí é um ponto que eu acho que é relevante vocês pensarem. Eu não vou estar motivado todos os dias. E eu vejo, Thiago me corrija se eu estiver errado, as pessoas enaltecem a motivação, e eu não estou dizendo que ela não é importante, sobre o que é mais importante. As pessoas colocam motivação como sendo crucial para você fazer qualquer coisa. E não. Você vai fazer coisas independente de estar motivado. Entende? A mãe, ela vai acordar de manhã para cuidar do filho, independente de estar motivada. O Thiago saiu para fazer os 28 lances de escada, independente de estar motivado. E aí é uma coisa muito importante da disciplina e do compromisso, Thiago, que eu aposto, eu tenho certeza que assim, chegou um momento, por mais preguiça e não sei o quê, sei lá, no quinto lance de escada, você já estava energizado. Você já estava afim de fazer aquilo. Porque a motivação, às vezes, ela é o ponto de partida para eu agir. Mas existe o contrário, onde eu ajo primeiro e a motivação vem depois. Por isso que a gente está batendo nessa tecla de você não focar só na motivação. Primeiro, eu não tenho essa capacidade de motivar, eu posso estimular. O seu filho te estimulou ao lembrar que você tinha um compromisso e você falou, poxa, o compromisso foi o compromisso que fez você entrar em ação. E a tua disciplina fez você agir. Então, reflita sobre isso. O quão você tem sido comprometido com o que é importante. Você tem clareza? Se as pessoas que estão assistindo puderem colocar, o que realmente é importante para você? O que motiva você a agir? E se você tiver clareza disso, mesmo quando você não estiver motivado, mas você tem muita clareza do seu porquê, você vai fazer. É pela saúde do filho? Qual que era o seu porquê, Thiago? Não, o meu porquê é o seguinte, era maior do que fazer exercício, pessoal. Talvez vocês, para quando você tem um filho, é importante que eu espelhe o exemplo, a palavra atrai, a palavra é positiva, mas o exemplo arrasta. E imagina nesse momento falar, vai estar cansado, não vamos não, tem que terminar umas coisas. Falei, não, filho, dá um tempo, a gente vai, nem que vire depois da meia-noite. Até gravei isso, que foi depois da meia-noite. Então é o seguinte, o meu exemplo arrasta. Eu estou vendo que tem dado resultado porque eu quero trabalhar muito a mente dele, a gente já faz isso, mas o exercício, a fisiologia leva a outro patamar. Comprovado, tá? Dados científicos de que a gente fala de 90% das pessoas que são de sucesso, que seja, não é só grana, mas de sucesso, elas têm uma atividade física, algo que elas se conectam, que elas vão para outro nível. Então, isso eu venho falando muito sobre a questão de saúde, porque isso me ajudou bastante. E agora eu estou passando isso para o meu filho. Outra coisa é que a gente falou da disciplina, mantivemos o compromisso um com o outro. E aí, além disso, é hábito, é mini hábito. O domingo virou um dia crucial para a gente fazer isso. O que eu fiz da quarentena? Um ponto positivo, é isso. É simplesmente fazer com que meu filho entendesse certas mensagens além do exercício. Olha quanta coisa positiva passa. E aí que a gente entra na questão da motivação, porque agora ele está automotivado, eu não preciso ficar, vamos lá. Ele chegou e falou, pai, nós não vamos. Então, isso que é bacana. Outra coisa que a gente fala é de intensidade, de direção, e aí é onde entra, onde você mira os seus esforços.
Porque não adianta eu estar correndo contra o vento ou contra a maré e não estar chegando. Eu tenho que afiar o machado, eu tenho que instruir as velas do barco para que eu navegue da melhor maneira. Essa questão que a gente falou da motivação e do tanque cheio ou do tanque vazio do carro, é muito na linha também da onde está o vento, para onde você está ajustando, para onde você está colocando o seu barco É, e o rumo que você está tomando, né? então, concordo, eu acho que deu para vocês entenderem o que a gente quis passar. Então, não que motivação não seja importante. No início da live a gente falou sobre os Vingadores, né? No último, acho que foi no Ultimato, que aparece a família do Gavião. E aí você vê, o Tony Stark, ele tem o motivador dele. Vão colocando aí o que motiva vocês. O que vocês, o porquê, o grande porquê de vocês. Vão colocando, interagindo com a gente, pondo o coração, que é importante. Mas o que eu queria falar, o Tony Stark, ele tem o status. A motivação dele é pelo status. Ele gosta de ser poderoso, ele gosta de se sentir. E aí, as pessoas não entendiam muito bem por que o Gavião fazia o que fazia. Aí depois aparece a esposa e os filhos. E a esposa grávida e os filhos. O grande porquê do Gavião era a família. Mas, então o Gavião é legal e o Tony Stark não presta. Gente, esquece, sem julgamento. O importante não é se está certo ou se está errada, é você entender, como líder, a pergunta que você tem que fazer, como líder da sua casa, da igreja, da comunidade, de onde você estiver, não é mais perguntar como eu motivo o meu time, mas sim como eu ativo os motivadores intrínsecos que fazem o meu time caminhar. Como é que eu consigo entender e ativar esses motivadores? Isso é importante. Como é que eu sei qual é o porquê do Thiago, qual é o grande porquê da Fernanda? E aí, eu chegando nisso e trazendo essa clareza para minha esposa, para minha igreja, para minha comunidade, para os meus colaboradores, eles vão caminhar. Eles sabendo o que eles querem, que é a direção que o Thiago falou, o que é importante para eles, eles vão caminhar sempre, eles vão se automotivar, eles não precisam de alguém dizendo vai para frente, porque quando vier crise, quando vier governo, esquece governo, gente. Eu tenho falado muito isso, Ti, se você me permitir, me der essa liberdade de ser um pouco mais ruim, incisiva nesse momento. Falhou? Caiu? Eu, Peraí. Então é o seguinte. eu tô Opa, aqui voltou. para sair. Você, Voltou. você continuou, só parou aí, aqui continuou. Então Posso tá. falar? Vai lá, vai lá. Beleza. Esquece o governo, esquece o antigoverno, esquece todo mundo. O que é que você, qual é o seu grande porquê? E o que é que você vai fazer? Qual é a ação disciplinada e constante que você vai fazer para conquistar, para tirar sua empresa do buraco, para não demitir as pessoas? Você. O governo está criando um monte de MP, umas vão funcionar, outras não vão se adequar, mas o governo não vai dar conta. Então, para de esperar que o governo te motive, que o meu marido me motive, que o meu chefe me motive para eu trabalhar. Você tem que encontrar dentro de você. Aí eu estou falando agora não com o líder, eu estou falando com cada um de vocês. Lembra, voltando, né, tio, que a gente falou semana passada? Líder de si mesmo. O que Isso. é que tem dentro de você que faz você se mover? E aí o segundo ponto que eu acho que vale a gente falar é por quem? O primeiro é por quê? Por quê? Anotem aí, eu sei que vocês gostam de anotar. Então, grande porquê, qual é o seu grande porquê? E o segundo, que também é um ótimo motivador interno. Por quem você está fazendo ou por quem você vai fazer o que deve ser feito? O bebê chorando. Se eu não for lá cuidar daquele bebê, quem é que vai cuidar? Por E, quem? isso, e o porquê, o que a gente está falando, deu exemplo de filho, mas o porquê pode ser você mesmo. Pode ser você mesmo. Né? Tô dando um exemplo porque, claro, depois que você tem filho, é outro estado, né? Você tá olhando por vidas, por legado, mas pode ser por você mesmo. Cara, eu vou sair, que a gente colocou, tem um dado, né, que tá rolando e até publiquei, é o seguinte, 90% vai ficar na mesma, 10% vai sair diferente, com um novo conhecimento, uma nova habilidade, e não precisa que alguém motive, né? Isso que é o legal.
O que hoje a gente tira aqui, a frase de hoje é: a motivação está dentro de você, não depende de ninguém, nenhum cenário para que você entregue e seja mais. Esse é o ponto. Hoje é o resumo, porque né, muitas vezes a galera entra aqui e aí, follow your heart. Olha que legal. Esse quadro é de casa, eu trouxe hoje aqui para o escritório, porque siga o seu coração. A gente não está falando especificamente porque isso é especificamente propósito, mas isso combina muito como e o porquê que a Fê comentou do filho, da máscara, desse contexto que a gente trouxe aqui. É preciso, às vezes é preciso de estímulo. A gente falou, né, Fê, sobre um filme que você comentou, que é os 127 metros, que é o cara que tem que cortar lá o braço. Por quê? Qual foi a grande motivação dele nesse caso? O que que trouxe ele a pensar de que daquele cenário ele não sairia e que ele teria que sair de lá de alguma forma, porque estavam esperando ele em casa, ele não tinha avisado, tinha saído sem falar nada, para onde ele ia, ele não tinha dado a mínima satisfação. Porque depois ele descobriu de fato o grande porquê dele numa condição que foi pela dor. A gente às vezes cresce muito mais pela dor. Quem conhece, tem um rabino, que é um vídeo de 1 minuto e meio, quem quiser eu posso mandar, é só me chamar, que ele fala da lagosta. Sabe por que a dor do crescimento? Isso tem a ver com motivação? Por que é a da lagosta? Já ouviu falar dessa, Fê? Não, tô aqui ouvindo também. Então é legal, eu sempre passo isso para os meus mentorandos, meus coaches, que é a dor do crescimento. É 1 minutinho e meio, que ele fala o seguinte, ela troca de carapaça, e a dor do crescimento dói. Ela troca porque ela cresce, ela troca porque ela precisa se adaptar. Então pensa no estirão do crescimento. O problema é que as pessoas veem o problema como algo maior que elas, e o problema também como algo que ainda não aconteceu. E o problema às vezes está só no inconsciente na cabeça delas. Então a dor do crescimento é importante. Essa questão da carapaça da lagosta, do rabino que fala isso, é Primeiro, importante, é uma motivação intrínseca, é necessário. gente, todo mundo vai entrando, a gente acaba se animando e não dá boas-vindas. Sejam todos bem-vindos, todo mundo que está entrando, seja muito bem-vindo. Anotem esse filme, 127 horas. Para quem ficou boiando um pouco quando a gente falou, é um filme que fala sobre um alpinista que ficou preso e ele ficou preso pelo braço. E aí eu acho que é importante só um adendo assim. O braço dele ficou preso e aí ele lembrou da família, de tudo que era importante para ele. E aí ele tomou a decisão disso, de cortar o braço dele para ele sobreviver. Você entende que ninguém pode motivar você? A Fernanda não poderia falar, Thiago, corta o braço, Thiago. Corta o braço pra gente conseguir ir embora daqui. Se tivessem 1 milhão de pessoas com ele, ninguém ia conseguir falar para ele. Ou falar, mas assim, ele não ia fazer porque eu tô pedindo. Ele fez porque ele quis. Intrínseco, motivação. Eu vou fazer isso porque eu tenho um grande porquê me esperando em casa. Quando a gente fala motivação, é isso. Você precisa entender. Aí vai uma recomendação. De repente você não está tendo esse contato com você mesmo. Os processos de coaching ajudam você a conhecer melhor você, a conhecer seus valores, a conhecer seu propósito. Os times, né, Thiago? Às vezes você está lá dentro da sua organização e cada um está falando por si. Um processo de coaching ajuda você a trabalhar essa comunicação, as pessoas entenderem o propósito maior da sua organização e conseguir achar essa motivação interna que a gente está falando. Mas, independente de qualquer coisa, qual é o seu grande porquê? Coloquem aqui, que a gente falou, mandem coraçãozinho, coloquem aqui embaixo. O que é realmente importante? Por que vale a pena você estar vivo? Por que você respira? Tudo certo aí, Ti? Tudo, pera aí que eu tô só pondo de novo os comentários, tá? Legal. Então, galera, o que a gente fala, né? A gente falou de várias teorias, a gente comentou sobre a pirâmide de Maslow, que tá a base da pirâmide, a gente fala de necessidades básicas, sexo, sono, descanso, comida, alimentação, etc. Falamos sobre o Frederick Herzberg, demos alguns exemplos nos 3 pilares, que é o seguinte: autonomia, maestria e propósito. E desse do propósito é o que rendeu bastante coisa do que a gente está falando. E o que a gente quer de vocês? Esqueci de colocar comentário, tá ativado? Não, ativei agora, galera. Põe aí pra gente entender. Se fez sentido, se algum ponto vocês ficaram com dúvida, coloquem aí que a gente vai
Se o que a gente falou no início, hoje, agora no finalzinho, já tá fazendo mais sentido para você, né, Ti? Exatamente, pessoal. O que a gente quer colocar aqui é: a chamada foi polêmica. Pare de querer motivar as pessoas. E tá aqui no tema. Mas vão falar assim, pô, mas não tem direito de motivar? A gente tem, só que isso é um tanque de combustível que tem fim, que você não vai ter posto lá na frente, que você vai precisar você mesmo caminhar. É o que a gente falou da mãe, recapitulando, que é a mãe que acorda na madrugada porque a criança chorou, ela tem algo maior. É de você colocar a máscara sobre você em função de algo de despressurização para poder cuidar do outro. Ou seja, e muito mais é isso aqui, ó, seguir o seu coração. A É você falar para a motivação. pessoa, corta o braço, corta o braço. Eu acho que esse do filme, ele é crucial para a gente ter essa compreensão. Você não consegue falar para uma pessoa, corte seu braço. Você não vai motivar essa pessoa a cortar o braço dela. Nunca. Mas ela, se ela tiver um grande porquê, ela vai fazer. Porque ela Sim. tem um grande porquê. E isso tem a relação, né, de filmes, e aí é que a gente falou, 127 horas, né? Falei metros, porque eu confundi um outro que é 100 metros também. É um cara que ele tem uma doença, ele faz exercício, e aí ele tem uma doença que eu não me lembro exatamente o nome, mas que vai definhando a parte física dele, ele não consegue correr. Ele treina, e é uma história real, e ele vira Iron Man com tudo isso. E é 100 metros. 100 metros porque ele precisa primeiro correr os 100 metros, e depois ele foi fazendo isso ao longo da jornada. E, cara, foi brilhante. 100 metros tá no Netflix. Recomendo vocês. É um filme aí para quebrar qualquer tipo de coisa de motivação e falar que é intrínseco. Ele precisou, obviamente, de apoio. E aí, quando a gente fala de motivação, é apoio. Tipo, eu falo para minha esposa, amor, eu vou entrar numa live e tal, preciso preparar. Ó, eu vou fazer tal curso, eu preciso ficar um tempo. É apoio. Mas quem vai se motivar para fazer sou eu. Ela não vai ficar chegando aqui no meu cangote falando, vai fazer tal coisa. Entendeu? Né, Fê? É o que a gente fala, que a gente Vai, fez Thiago, do vai, barulho. Thiago, vai, Thiago, vai, Vai! E Thiago, agora? E vai, aí? Thiago. Aí faz a fisiologia, aí é aquela coisa que dura, né? É aquela pílulazinha que não é o azulzinho lá, né? Que dura por um tempo determinado, né? Que a gente. É. Mas é exatamente esse negócio da pílulazinha que você está usando é um excelente exemplo. Ela serve por um tempo. Então, a gente não está dizendo, gente, continue contratando seu palestrante motivacional, é muito legal, faz as pessoas rirem, darem risada, é muito bacana. Particularmente, a nossa palestra é um pouco diferente, porque além da questão motivacional, a gente trabalha muito mais desenvolvimento humano, porque é a nossa expertise. Então você sabe, se você contratar a Fernanda, se você contratar o Thiago, o que você vai ter lá é ferramentas de desenvolvimento para o cara sair dali e alcançar alguma coisa. Mas independente se você quer estímulo, música, não sei o quê, ok, não tem problema, faz bem, é divertido, é legal, faça. Mas não traga para você uma responsabilidade que é do outro. Primeiro porque, assim, desculpa, não serve de nada. Você achar que você vai motivar o outro. Não vai. Desculpa, realidade, não vai. Você vai estimular ele se ele estiver afim. Mas se você quer realmente mudar a vida de uma pessoa, ajudar verdadeiramente, ajude ela a entender o grande porquê dela. Isso vai ser o automóvel autossustentável. O automóvel que não precisa parar em lugar nenhum, porque ele vai. A economia tá ruim, ele vai. O chefe tá de mau humor. Não interessa, eu sei por que eu tô aqui. A meta é minha. É isso que é importante, né? A meta é minha, a meta não é do chefe, não sei o quê. Porque senão é aquilo que você falou. Eu vou lá, motivo o meu colaborador, faço um monte de coisa. Aí você usou um exemplo muito bom lá no começo, Thiago. Aí eu não dou bom dia pra ele, ele fica puto comigo. É, Não dou boa tarde, ele já não quer mais trabalhar porque desmotivou. é, exatamente. O que a gente falou então é o seguinte: essa pílula ela tem tempo para acabar. Se você toma Naldecon dia, tem que tomar à noite para curar sua gripe. Então, não estou fazendo propaganda, não ganho para isso. Mas é algo que tem hora para acabar e que a gente tem que tomar muito cuidado é quando a gente faz algumas escolhas e que a gente não espere que isso seja retroalimentado o tempo todo com alguém ali, né? Hoje eu aprendi algo muito interessante. Só 19 e 14, tá? Só pra gente ficar ligado.
Legal, a gente tem 5 minutos, a gente já tá meio que encerrando, a gente quer a opinião de vocês. Quem entrou aí, o Anderson, o Rogério, quero agradecer a Marina, Felipe, quem tá aqui com a gente, ó. Quem tá aqui que tá há um tempo, ó, o Fábio, meu vizinho, a Ana, grande Bem-vindo. parceira, fizemos reunião da Dagoberto, meu pai, Camila, aí tem a Regina Gomes. Então, pessoal, agradeço vocês que estão com a gente até agora. É um ponto super interessante. A gente quer saber de vocês aqui. O que que vocês estão com dúvida? O que que vocês gostaram? Manda coração que a gente adora. Manda o coração, por favor. E entender, meu pai comentou lá que o meu filho é igual, parecido comigo nesse sentido, né? Que adorei, que viu o depoimento. Então, galera, é o seguinte, a gente espera ter contribuído com vocês. O que a Fernanda colocou sobre palestra é algo técnico, é algo de liderança, é faca na caveira, galera. Não é assim, ó, a gente está saindo daqui, o que a gente espera de vocês? Lista 5 coisas, pode ser da cabeça, o ideal é colocar aí, escrever 5 coisas que você se motiva sem que ninguém interfira, sem que ninguém precise estar ali em cima de você. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Os meus filhos são o que me motiva a ir para frente, o meu autoconhecimento. Ó, coisas que me motiva, que eu tô adorando, que eu não sou um cara de leitura desde sempre, mas nos últimos 2 anos é ler, é ter livros, é coisas na qual eu possa me inspirar, porque é o seguinte, a gente paga muito pouco por isso para entrar na mente de uns caras como Dale Carnegie. A gente paga muito pouco para saber o que esse cara demorou anos para escrever. E aí o que me motiva também, cara, para minha saúde, eu preciso estar bem, porque eu quero chegar na velhice, acompanhar meus filhos, ver meus netos. Ou seja, está vendo que é uma jornada longa, que é algo que é uma viagem, que é algo que é uma jornada que isso vai lá para Posso frente? pegar um fio aí que você falou? Hã? Lembra sempre, eu vou pegar um fio do que você falou. Claro. Quando você falar sobre motivação, é mentira, eu sou capaz de motivar. Lembra daquele médico e dos seus amigos que falaram para você parar de fumar a vida inteira, para você parar de comer e você não parou. Aí o dia que o médico falou para você, você vai morrer e você não vai ver seus filhos, você não vai ver sua família, no dia seguinte ou no mesmo dia você parou de fumar. Não foi o médico que te motivou. Eu acho que isso que você falou, eu peguei um gancho só e foi incrível. Quero Perfeito. agradecer a todo mundo, finalizar aqui, porque a gente já cai. Obrigada, foi incrível. Obrigada pelos corações, por tudo que vocês fizeram. E mandem perguntas para mim, para o Thiago. Falem para a gente depois qual foi o aprendizado, porque tem que ter aprendizado, né, Ti? E obrigada pelo É, convite. é isso, pessoal. Assim, a gente está com 57, 58. Escrevam pra gente, coloquem aqui. Pode colocar, a gente vai deixar esse tempo pra gente bater um papinho final. O que vocês acharam? Coloca um pouco do que motiva vocês. E é o seguinte, pessoal, mesmo sem motivação, haja. O momento de agir é agora, pessoal. Você está em casa, você tem possibilidades de fazer coisas diferentes. O momento é agora. A gente falou de renda extra, que há possibilidade de fazer renda extra. É um tema que eu quero colocar aqui na prática, porque tem gente passando por certa dificuldade. E é um momento de motivação que você tem que encontrar em você, mas a gente está aqui para ajudar, a gente está para apoiar, a gente está para dar o suporte. E quem sabe dar uns puxão de orelha e uns solavancos. A gente precisa disso às vezes, né? Escreve, 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 galera. Tamo com tempo. Ó, fizemos uma gestão do tempo perfeita, né, Fê? Ai, que bom. Adoro, porque a gente termina a live tranquilo, né? Aumentou minhas vendas. Que legal. Parabéns, Regina. Vendendo lenço. Parabéns, Regina. Tá vendendo lenço enquanto tem gente chorando. Desculpa, é isso? Boa. É isso mesmo. E aí a gente falou de fingir até virar verdade, né? Eu vou pegando uns insights aqui, Fê, coisa que a gente falou. Finja até virar verdade. Se você não está motivado, faça. Finja no seguinte sentido. Cara, uma hora o negócio vem e vai acontecendo. Entendeu? Faz, a motivação vem depois, né? A motivação vem depois. Pessoal, a gente tem 25 segundos. Um beijão a todos. Hoje é segunda, ótima semana. Para quem entrou agora, a live vai ficar gravada no meu perfil, depois eu vou subir no YouTube. E aí, quem quiser, fale comigo ou com a Fê, que está como Easy Coach, né, Fê? E a gente vai ajudar você na caminhada.
Sucesso! Paz e bem.